That's right. E aí pessoal, beleza? Eu sou conhecido aqui, eu sou o pastor dos games, hein? Falo aqui em nome da rádio Cyberrock. Tá? Quem tá falando é o Palhaço. Meu nome não é Palhaço, mas me apelidaram de Palhaço. É Sentiu a nóis, vibe? seu palhaço. É isso aí. Então pessoal, vamos começar aqui a falar sobre o programa, tá? Eu tô fazendo esse programa aqui, né, em relação a gamers, a nostalgia. E é um programa mais contraído, é um programa mais relax mesmo, e não vai ficar se aprofundando que nem os outros podcasts que tem muitos por aí, né, que são bons, né, por sinal, que nem, por exemplo, 99 Vidas, né, um abraço aí pra ele. Mas aqui é pra mais a gente se contrair mesmo, relembrar os games antigos e os novos, né, e é isso, não tem mais muito o que dizer. Obrigado por estar me ouvindo aí, né? Você aí, você acha que tá perdendo seu tempo? Tá não, hein? Tá não, você tá colaborando aí com o mundo, você vai ajudar os golfinhos de alguma forma. Tô brincando, mas é isso aí. Mas então, vamos falar do patrocinador, né? Que é o Cyberrock, que tá patrocinando aqui, né? Eles me chamaram, me fizeram uma proposta boa, né? Porque tô sendo patrocinado para fazer isso aqui. E eles vão patrocinar mais futuramente aí campeonatos de gamers também, né? Eles vão fazer camisetas, roupas, enfim. E é muito legal mesmo. É um pessoal aí que é das antigas, tem os novos gamers, é um grupo de pessoas muito bacana mesmo e bem experiente, né? Estão começando agora, mas essa ideia já vem percorrendo por um bom tempo. Bom, eles me chamaram, me fizeram uma proposta, falaram, a gente te patrocina lá, você faz uma gravação lá no rádio, e a gente dá um refrigerante, uma coxinha e um jogo da barraquinha do João. Alternativa, né? Eu falei, sei não, tá ruim essa proposta. Aí falei, mas e mais o busão? Aí eles falaram, fechou então fechamos aí, tá? E é isso aí, gente. Vamos pra quebrar esse clima aí, eu vou puxar uma música, Payday Soundtrack, de Payday 2, tá? Payday não, sem essa piada sem graça. Vamos lá.
Bom, muito bom esse som, hein? Nossa, demais. O jogo também é bom, hein? Só que o nome é uma merda em português. Mas vamos lá. Pessoal, seguinte. Nossa equipe esteve nas ruas, tá? Nossa equipe que eu falo, meus amigos, meus 2 amigos, né? Fazendo uma enquete, né, no centro de São Paulo, né? Pra abordando essas pessoas, né, esses jovens, adultos, enfim, né? Saber se eles são gamers, né? E fizeram uma enquete e tudo mais, tal, e pediram para eles fazer algumas perguntas, e foram selecionadas as perguntas e passado aqui para mim para eu ler aqui ao vivo e responder. No caso, eu não li, não cheguei a ler ainda as perguntas, porque eu gosto assim de fazer, vamos dizer, no improviso mesmo, né? Eu gosto de elaborar a resposta. Bom, mas vamos lá. A primeira pergunta é do Davidson, de Diadema. Ele pergunta o seguinte: joguei Final Fantasy X e terminei. E dizem que o 7 é muito bom. Vale a pena jogar? Bom, ele aqui tá perguntando se o 7 é bom, porque ele zerou o 10, o PS2, e ele tá perguntando se o 7 é bom e se vale a pena jogar. Você não jogou o 7? Eu vou te falar uma coisa. Você tem que jogar. Se você não jogou o 7, você terminou o 10, não jogou o 7, você tem que jogar o 7. O 7 e o 6 é essencial para a sua vida. Se você não terminar o 6 e o 7, Odin não pode te perdoar lá no céu. Cuidado, hein? Pelas espadas de Skyward. Pelo amor de Deus, termine o 6 e o 7, cara. Mas, por favor, o 7 é muito, muito bom. Até mesmo para essa época que os gráficos estão, né, bem ultrapassados, mas não deixa de ser um jogo bom. Um jogo bom, independente do gráfico, é bom. Gráfico quer dizer muita coisa hoje. Às vezes o jogo tem muito gráfico e pouco potencial, né? Mas, enfim, os clássicos, os RPGs clássicos, né, principalmente da série Final Fantasy, né, que ainda tinha o antigo produtor do Final Fantasy, que hoje foi demitido de lá, enfim. É muito bom. Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 e o 10. Esses são essenciais. Mas o 7 e o 6 são primordiais. Se você não fazer isso, você vai pro inferno. Termine esses jogos. Termine esses 2 jogos, ô Davidson. Você tá maluco? Tá bom, tá aí o recado. Bom, agora a segunda pergunta é da Carolina, do centro de São Paulo. Bom, vamos lá. Os monstros de Silent Hill 3, os que aparecem no início, eles lembram pênis. Eles são realmente baseados em rola? Que isso? Vocês são fãs. Bom, eu não sei se é baseado em rola, tá? Mas parece realmente, né, um pênis, né? São os chamados closer, né? Aqueles monstros que tem 2 braços e os braços parecem com a cabeça, que parecem realmente um pênis. Tem um formato, hein? Os monstros de Silent Hill 1 e 2 tinham sentidos na história. Agora o 3, eu já não sei se tem tanto sentido, eu não me lembro muito da história, mas assim, dos monstros. Mas eu acho que não tem. Então os monstros são aleatórios mesmo. Eu acho que aquele formato não é bizarrice do produtor e acabou, né? Tá aí sua resposta. Vamos lá. Terceira pergunta, Rafael de São Paulo. Me fala um jogo bom, desconhecido para eu jogar. Um jogo bom, desconhecido para você jogar, Rafael? No caso seria um jogo cut, né? Eu recomendo do PS1, né? Não sei se vocês, né, pequenos gazebos, os mais antigos e os mais novos. Eu conheço um jogo muito bom para PlayStation 1, que é o Brave Fencer Musashi. Esse jogo é muito bom e não vejo falar tanto nele hoje, né? Brave Fencer Musashi. Ele é o Zelda do PlayStation. Vale a pena jogar, tá?
Mas de qualquer forma, eu vou te indicar outro, porque talvez esse não seja tão desconhecido, que realmente não é. Tenho pra PlayStation 2 um jogo de Survival Horror, que é o Holy of Rose. Esse jogo é bom. Esse jogo é bom, não sei se você curte um Survival Horror, Rafael, mas vale a pena. Tá? Holy of Rose. Quarta pergunta: qual é o jogo mais difícil que você jogou? Quem pergunta é Matheus São Caetano. Bom, o jogo mais difícil que eu joguei, pra mim, na época, né, do PlayStation, de 32 bits pra baixo, né, mas tem um que eu quebrei a cabeça, que foi o Alundra, e naquela época eu não tinha revista desse jogo, não tinha internet, eu simplesmente joguei na raça. Eu lembro que meu amigo traduziu, né, um código, né, dos santos. Eu não sei se vocês lembram, mas muitos vão se lembrar que tem 5 santos no santuário e cada um tem uma cor e cada um é uma hierarquia maior do que a outra. Então tinha que fazer esse código de trás para frente. Nossa, ele traduziu, né, de inglês para português e eu matei a charada do puzzle. Sensacional. Alundra foi, eu acho que um dos mais difíceis, tá? E teve mais jogos difíceis também, que eu xinguei para baralho, xinguei mesmo. Mas Alundra foi um dos jogos mais difíceis, demorados, e é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Vamos dizer que também ele é o Zelda do PS1. Vamos considerar que o Zelda... Tem 2 Zeldas pro PlayStation, que é o Alundra e o Branco Musashi. Se fosse fazer uma comparação, seria esses dois. Tá bom? Então é isso. Vou pedir mais uma música aí. Vou botar aqui. You're not
de escutar Taste of Blood, Devil May Cry 3 Soundtrack. Muito bom esse jogo também, não preciso nem falar nada, né? Bom, vocês já sabem, qualquer dia a gente comenta aqui sobre Devil May Cry e as suas mudanças. Bom, gente, eu quero tocar num assunto. Um assunto que diz respeito a você, a mim, ao seu filho, se a senhora estiver me escutando, se o senhor estiver me escutando, tá? Em relação aos videogames. Eu vou tocar nesse assunto hoje porque em pleno século XXI ainda há pais com preconceito em relação aos videogames que os seus filhos possuem em casa. O pai vai lá e compra um videogame porque o filho vive enchendo o saco, ele resolve dar. Quando ele dá, ele se arrepende. Por quê? Porque acabou de ligar na TV 32, 42, 62, 100 polegadas de LED dele. E fala que vai estragar se o menino jogar mais de meia hora. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não existe isso, tá? Eu tenho uma televisão de 29 polegadas, antiga, que eu joguei mais de 8 anos nela. E funciona até hoje. E ela está encostada, né? Esses pais que cometem esse abuso com seu filho, né? Então, eu estou aqui para falar que vocês estão errados em relação a isso. Você prefere o seu filho na rua, exatamente na rua, com qualquer pessoa, um moleque às vezes que nem presta, às vezes é um desconhecido, né? Porque tem mãe que fala, sai do videogame e vai pra rua, vai pegar um sol. Não é verdade? Eu não tô mentindo não, hein? Isso já aconteceu aí. Eu sei que quem tá me ouvindo já passou por isso aí. Então, isso que a senhora tá cometendo é um pecado grave. É um pecado grave que você está cometendo com seu filho. Por que é um pecado grave, minha senhora e meu senhor? Porque de repente, na rua, essa criança, esse adolescente ou aborrecente, não vai encontrar coisas boas, né? Eu queria saber, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não conheço nenhum gamer de verdade que seja de má índole, que tenha pensamentos ruins, ou que seja até funkeiro. É meio difícil, hein? Eu não conheço não, gamer de verdade mesmo. Isso não é preconceito não, hein? Mas vamos lá. Que esteja na rua. Entendeu? Gamers são gente boas. E essas pessoas, geralmente, que ficam em casa, no seu computador, no seu videogame, pai e mãe, não reclame delas. Elas poderão estar numa balada, de repente, na rua, aprontando, aprendendo alguma coisa que não presta. Ou na balada, arranjando uma briga. Liga na televisão aí, você só vê sangue. Então, eu vou deixar uma dica bem séria aqui pros pais, mãe. Não deixe seus filhos na rua, deixe eles jogar videogame à vontade, né? Assim, dentro de um limite. É lógico, se o menino estiver indo mal na escola, é lógico que a senhora dá uma aliviada, mas não proíba, porque lá na rua, ele vai achar outro entretenimento. E de repente, esse entretenimento que ele acha na rua não seja tão bom quanto na sua casa jogando um PlayStation, um Xbox, um PC, o que seja. Até o Nintendo U, né? Nintendo Wii U. Nintendo Wii U. Então esse é o recado de hoje, hein? Para finalizar o nosso podcast, eu queria agradecer a todos vocês, né? Eu tô começando aqui. E eu espero sim que realmente dê certo, né? Que a gente expande. Por quê? Porque nós somos grandes. A gente mora num país que realmente é tudo errado. Muitas coisas aqui são erradas. Tem que mudar a nossa política, né? A nossa instituição, tudo tem que mudar. As leis, né? E a gente vive de um entretenimento, às vezes até para fugir desse mundo, desse Brasil aí fora, né? Cheio de corrupto, né? Onde até os games são tido como um certo preconceito,
que videogame é do mal, que gamer é isso, é aquilo, né? A mídia gosta de cair em cima, mas nunca acha o culpado. Quer culpar alguém, né? Mas não acha culpado, mas quer culpar alguém. E seria sempre aos gamers quando acontece alguma tragédia, a maioria das vezes, né? Então quero deixar bem claro aqui que os games são de boa índole. Nós estamos crescendo, nós já crescemos muito aqui no Brasil, né? Graças ao Odin, nós crescemos. E espero estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. O canal é assim mesmo, é meio tosco mesmo, entendeu? É assim mesmo. Mas é nóis, nós estamos aí. Cada vez mais, talvez melhorar aí, mais pra frente, com certeza, sim. Né? Mas é assim mesmo, é zoeira mesmo, o canal é trash, mas é isso que eu gosto. Eu gosto de estar cada vez mais perto, cada vez uma coisa mais humilde, porque se fosse uma coisa tão planejada, é legal, uma coisa bem feitinha, é legal, né? Mas assim, eu gosto assim mesmo, gosto assim, eu adoro assim. Se eu pudesse falar com vocês pessoalmente, eu conversaria pessoalmente com vocês, tá? Ser um Saba Rock é ser autêntico, cabeça aberta, especial, ser um game rock, porque o videogame pra gente é coisa séria, tá bom? Vamos fechar com a música aí. Abraço, gente. Até mais. Até o próximo programa.